Opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7 horas mais 49 minutos, 7h49, voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura e com mais uma edição aí do Política com Pimenta, para você que acompanha a nossa programação, tanto pelos 92.1 FM da nossa Rádio Cultura de Timbó, quanto também pelas nossas plataformas digitais. E, inclusive, nas plataformas digitais, você já está vendo aí os nossos convidados, nossos comentaristas na manhã desta quinta-feira. Dr. Gilberto Luiz de Azevedo, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, Osmar, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui. Osmar Bento Campreguer, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos ouvintes e a nossa equipe técnica. Muito bem, vamos começar o Política com Pimenta, edição desta quinta-feira, dia 21 de setembro. Quero que vocês expliquem para mim que fixação é essa dessa turma da esquerda por bandido. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque um deputado petista, o Renato Freitas é aquele deputado ali de Curitiba que foi preso, inclusive, depois de invadir uma igreja durante uma celebração, conduziu e liderou uma invasão a uma igreja ali, chegou a ser preso, depois foi solto, houve um pedido de cassação que acabou não acontecendo dele ali em Curitiba, né, no Paraná, e agora, olha só, esse deputado, Renato Freitas, propõe passe livre de ônibus para detentos e ex-presidiários. Segundo a proposta do petista, a isenção da tarifa deve atender os beneficiados por alvarás de soltura, presidiários do regime semiaberto e, em momentos de saída, também os familiares de baixa renda, não só os detentos, mas também os familiares de baixa renda de detentos, doutor Gilberto Luiz de Azevedo. Bom, eu fico impressionado com a sanha que tem a turma que está no poder, a turma do PT, em usar do dinheiro que não lhes pertence, dinheiro dos impostos que todos nós pagamos, principalmente as pessoas que trabalham. Eles não têm limite, parece, ao que vão fazer com o dinheiro do povo. Veja o seguinte, a quantidade de direitos que uma pessoa que está presa sob a custódia do Estado é muito grande já. Eles têm direito a médico, têm direito a dentista, têm direito à educação. São para lá de 14 direitos elencados na lei de execução penal. Então, na verdade, isso aí, esse deputado, ele faz para aparecer, para provocar. Eu duvido que ele tenha feito alguma menção, algum projeto em benefício do povo, algum projeto para diminuir a carga tributária que está sob os ombros do pessoal que trabalha, que tem carteira assinada, que paga e recolhe impostos. Eu digo mais, por experiência, quando abre a porta da cela e diz para o sujeito, eu estou liberado, isso em 2 minutos ele desaparece, não precisa passe. A família já está ali de algum jeito, é táxi, de qualquer jeito eles vão embora para a saidinha. Até para fazer coisa errada depois, como a gente aliás, como a rádio já noticiou recentemente e anteriormente. Digo mais, não vejo necessidade dessa situação, não há necessidade de sair, deixe o salário do trabalhador em paz, deixe o dinheiro do imposto que o trabalhador pague em paz. Não há necessidade de mais projetos para gastar. Ele não diz de onde vem o dinheiro para pagar essa isenção. É óbvio que vai sair da prefeitura, porque o serviço de coletivo, o serviço de transporte é urbano. Na verdade, então você vai pagar o seu imposto, IPTU, o seu ISS, para esse tipo de situação. Essa gente já está ao arrepio da lei. Evidentemente que dentro dos critérios da lei há necessidade que haja um tratamento humanitário, sim. Mas chega de tomar dinheiro. Eles já recebem medicamento, já recebem alimentação, têm preferência, inclusive, quando ficam doentes, são levados ao hospital. Eu vejo esse projeto como mais um absurdo patrocinado pela turma da canhota. Muito bem, Osmar Bento Campreguero, seu posicionamento a respeito. Concordo com
com o doutor, e eu digo mais, esses são projetos típicos dos extremistas, tanto de esquerda como de direita. Por quê? Porque esse projeto talvez representa 0,1%, 0,2% do eleitorado, mas dá manchetes para o deputado e faz com que ele possa se eleger. E o que mais? Quem é que elevou essa manchete? O outro radical de direita, aquele jornal lá, aquele jornal do Paraná, que defende a extrema-direita, é que coloca as manchetes. Então, um alimenta o outro. Para se manter ali, um alimenta o outro. Então, esse deputado, ele vai conseguir se eleger por causa das manchetes do jornal da extrema-direita, que tenta se degradar para ambos se manterem como protagonista. Esse tipo de projeto não traz benefício social. Como o doutor falou, o prisioneiro, na hora que for posto em liberdade, a família dá um jeito de buscar. Não é uma questão social, é uma exceção à regra, não é tanta gente assim, então totalmente desnecessário, tanto o projeto quanto as manchetes. Muito bem, e falando em manchetes, nós vamos para o nosso segundo tema, então, segundo tema do nosso Política Cumprimento, nosso debate hoje, é Lula na ONU. O Lula teve aí a preferência da fala lá na ONU, né? Abriu o seminário da ONU, e eu quero as suas impressões agora a respeito das falas dele lá na ONU. Começo agora com você, Osmar. Bom, embora a ONU esteja esvaziada, porque, na realidade, os grandes players mundiais, quem manda na ONU mesmo, que são os 5, não sei se são 5 ou 7, que tem assento permanente lá, enfim, quem manda na ONU não quer se comprometer com nada. Então, eles se ausentam, fogem do assunto, porque, na realidade, o problema global, o problema da pobreza, os problemas que nós temos, deveria ser uma solução para todos os países buscarem junto. Mas como os protagonistas não estão presentes, não querem sacrificar os seus interesses para distribuir, vamos dizer assim, as riquezas pelo mundo, eles se ausentem, se omitem, e não fazem o que determina o que seriam as políticas da ONU. Mas o discurso da ONU, finalmente nós tivemos um discurso de um discurso sensato, discurso que pode não ter repercussões positivas para o mundo, mas foi um discurso de uma pessoa preparada para falar ao mundo o que o mundo precisava ouvir. Finalmente, não ouvimos uma caricatura lá falando coisas desconexas. Finalmente, ouvimos alguém dando um recado, que se será ouvido ou não, não sei. Mas foi um recado muito contundente do presidente, que o mundo precisava ouvir, embora possa não produzir efeitos, foi um recado para o mundo que é uma realidade que se impõe. Certo ou errado, pode ter pontos negativos, positivos, pode ter repercutido bem ou mal, mas foi um recado bem lúcido, correto, que o presidente passou ao mundo. Doutor Gilberto, suas impressões aí a respeito da participação do Brasil, especificamente do Lula na ONU. Interessante o Osmar falar que o Lula estava lúcido. Bom, eu vou dizer uma coisa, que esse discurso foi a mesma coisa de sempre. O que ele falou desta vez foi de 20 anos atrás. Ele falou sobre a fome. Ele assumiu em 2002, 2004, 2006, 2010. Quer dizer, o PT passou quatro períodos de governança no poder e não acabou com a fome no Brasil. Ele foi lá falar bobagem, foi lá falar para a plateia. Aliás, plateia que ele levou para bater palma, aquela claque que estava lá batendo palma. Para ele, era feito de brasileiros que foram levados para essa função, porque agora começam a chegar imagens do plenário e pouco ocupado estava, e aqueles que mais estavam batendo palma eram brasileiros. Eu tenho que dizer o seguinte, nesse discurso, o Lula, ele não falou que ele quer tirar o Brasil do Tribunal Penal Internacional,
ele não falou do salvo-conduto que ele quer dar ao Putin, ele mal falou da guerra da Ucrânia, onde a Rússia está patrocinando uma carnificina, ele meteu o pau na direita, e ele não falou a respeito dos tiranos, das tiranias na América do Sul. Na verdade, ele fez um discurso para a plateia interna, porque os jornais, a imprensa internacional, ignorou completamente, fez talvez uma notinha de rodapé em face dele abrir a fala na ONU. Digo mais, não teve conteúdo nenhum. Um outro ponto a destacar é que ele falou de liberdade de imprensa, ele falou do Assange, desse espião americano que colocou às claras muitas bandalheiras que pudessem estar acontecendo. Ele falou de liberdade de imprensa, quando aqui no Brasil tem, junto à Advocacia Geral da União, um órgão que está perseguindo Alexandre Garcia. Isso ele também não falou na sua fala. Quer dizer, ele faz um pronunciamento externo de coisas que ele não faz aqui dentro do Brasil. Eu não gostei nada disso, foi a repetição do mesmo, como sempre. Bem, outra questão aí também que chamou a atenção não foi exatamente no discurso da ONU, mas foi na viagem a Nova York aí, com o Biden, né? Ele falando, uma fala lá que chamou a atenção também, dizendo que não há democracia sem sindicatos fortes. Inclusive, ali o Biden, né, que não sei qual dos dois está mais senil, mas falando aí a respeito de os dois, os países se unirem na defesa dos direitos dos trabalhadores. Agora eu queria saber se o Biden vai exportar ou vai importar a nossa CLT para lá e o que vai acontecer com as empresas lá, né? Não tem nada a ver o que acontece hoje nos Estados Unidos em termos da legislação, ou seja, do contrato de trabalho que existe por lá e do jeito, né, do processo trabalhista, do jeito que é o trabalho aqui no nosso país. É muito diferente a situação por lá. Eu acho que nós temos muito que aprender com os Estados Unidos nessa situação da liberdade econômica, da flexibilidade que existem, né, nos contratos de trabalho, enfim. E o Lula falando que não há democracia sem sindicato forte, mas a gente sabe o que ele quis dizer com sindicato forte, né? É claro que é bom ter sindicato forte, mas desde que o sindicato surja da necessidade, né, da organização das pessoas, da iniciativa das pessoas. Agora, do jeito que é aqui no Brasil, inclusive é a pauta que a gente vai discutir agora. Por isso que eu chamei esse assunto, porque a pauta que a gente vai falar agora, que vocês vão comentar agora, tem a ver com sindicato. A Folha de São Paulo publicou uma matéria a respeito de sindicato cobrando 12% de contribuição depois dessa interferência novamente do Supremo Tribunal Federal e um assunto que já estava legislado lá atrás na reforma trabalhista, e o Supremo de novo, né, votando uma questão que é da Câmara Legislativa, que é dos deputados, que é do Senado. Agora, sindicato cobrando 12% de contribuição dos associados e não associados e exigindo R$ 150 para quem se recusa e gerando polêmica, claro, essa situação. Começo com você, doutor Gilberto. Veja bem, mais uma vez as hostes trabalhistas têm olho fixo no salário do trabalhador. Deixa o trabalhador em paz. Ele está trabalhando de sol a sol, ganhando seu dinheirinho. Ele já recolhe o imposto de renda, que é um absurdo, que salário não é renda. Agora vem os sindicatos, há exceções, vamos ser razoáveis. Os sindicatos aqui da nossa região, eles têm uma postura diferente. Enfim, mas essa situação que foi colocada aí, de cobrar 12% do salário do trabalhador, e extorquir R$ 150 para que a pessoa não permaneça sindicalizada, isso é uma violação, inclusive, aquele documento que eles falam tanto, Constituição, está lá no artigo 5º, inciso 17, que ninguém é obrigado a se manter numa associação que não queira. Eles visam só dinheiro da população, do povo.
Veja, é imposto de renda, é previdência social e vai embora. Agora os sindicatos também estão atrás disso. Deixa a população em paz. Eu sou filiado voluntariamente a um sindicato e a uma associação, pago as mensalidades por voluntariedade minha. Agora, quem não quiser, não é obrigado. Se lhe mandarem uma fatura, alguma coisa do gênero, corra atrás do seu direito, não aceite. Eles não querem outra coisa que não o seu dinheiro. Eles não querem, ao final, o seu bem. Eles querem só dinheiro. Para quê? Tem sindicatos que não representam a classe, que não fazem retornar esse dinheiro que cobram à sua classe. Então, eu vejo essa situação. Veja, não saiu nenhum acórdão do Supremo e já começou a tunga. Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Daqui um pouco vai faltar salário para tirar dinheiro do povo. Todo dia um assaque ao salário da população. Depois diz que o salário mínimo é pouco. É óbvio que é pouco. Tem tanto desconto na folha que o sujeito não sabe para que lado correr. Eu acho mais um absurdo. As pessoas têm que se associar voluntariamente. Eu acho que anualmente pode-se até... vamos ser razoáveis, pode se colaborar com o sindicato, não vejo por que não, mas essa coisa não pode ser compulsória, ela tem que ser voluntária. Osmar Campreguer, para encerrar o nosso Política Complementa de hoje, Osmar. Bom, em primeiro lugar, tem que falar a verdade, o que é correto. É que o STF não definiu nada. A única coisa que o STF definiu é que quem faz parte de uma classe sindical e é beneficiado por ela, também tem obrigação de contribuir. Pode ser cobrada a obrigação dele, desde que ele não se desfilie. Essa é a lógica do STF. Os sindicatos, quando foi extinto o imposto sindical, na realidade tinha um objetivo. Eu vejo os dois objetivos ruins. Lá era destruir o sindicato, aqui é construir. Quando modificaram, fizeram a reforma trabalhista, tentaram destruir o sindicato, acabando com a receita deles. Deveriam ter colocado algo no lugar dele para continuar mantendo e criar regras para a filiação de sindicato. Hoje, o que acontece? O sindicato, qual o maior problema? O maior problema é a falta de participação dos sindicalizados. O que acontece? O sindicato, ele comparece 5%, elege os presidentes, elege a diretoria e esse sindicato começa a agir. Aí eles vão lá, consegue aumento, consegue ou não consegue aumento, mais ou menos, e aí o sujeito que não compareceu também é beneficiado, mas ele quer participar do resultado, mas não quer participar da mobilização. Então, o que acontece isso? Depois, aí ele é obrigado a pagar, mas aí ele sabe que tem que pagar, mas ele não participou. Então, o que precisa é, de fato, os sindicalizados participarem das decisões do seu sindicato. Seja certo ou errado, eu não sei se é certo ou errado, mas o que precisa é o sindicalizado dar voz e comparecer nas assembleias e votar por uma diretoria, por uma questão, definir essas questões em assembleia. Mas é isso que acontece. Os sindicalizados não comparecem, deixam a diretoria decidir sozinho, elegem 5%, elegem, e depois se reclamam que não sabem, que não querem pagar, ou que aproveitam do benefício que o sindicato traz, mas não quer contribuir com as parcelas, com a parte, e aí reclama. Então, o que precisa são resolver essa questão sindical e os sindicalizados comparecerem nas assembleias para se manifestarem, que aí eles podem decidir por 12, por 1, por 3, por 4 ou por 0. Isso que precisa ser feito. Eu não sou nem favorável nem contra o sindicato. Criminalizar o sindicato, eu não vejo que seja uma forma correta. Politizá-los também acho ruim. Deveríamos ter sindicato, coisas mais pragmáticas, que de fato tratam exclusivamente de questões salariais, não questões políticas partidárias. Isso também deveríamos ter. Mas criminalizar totalmente os sindicatos, eu não estou nesse barco. Mas politizar também não. Então, o povo, os sindicalizados, precisam assumir o comando dos seus sindicatos.
Bem, só para corrigir uma informação que você passou, você falando de correção da informação, com relação ao STF, ele não trabalhou a questão só dos sindicalizados não, tá, Osmar? O que o STF tornou constitucional a contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados, inclusive. Os sindicatos podem cobrar de não sindicalizados. Essa foi a decisão do STF, só isso. Pois é, mas você mencionou... Mas são rápidos no gatilho. Você mencionou anteriormente que era só para os sindicalizados, mas não é para os sindicalizados, é para os não sindicalizados. Não, para a classe que faz parte. Certo. Ok, então é isso. Tá dado aí o recado dos nossos comentaristas nessa quinta-feira. Eles voltam na próxima terça com mais uma edição do Política com Pimenta. Agradeço aí a participação, Dr. Gilberto Luiz de Azevedo. Um bom resto de semana, um bom final de semana. Até na terça-feira. Sim. Osmar, bom fim de semana. Odair, bom fim de semana. A todos os ouvintes também. E que tenhamos um fim de semana aproveitável e que não haja muita tempestade para causar prejuízo ao povo, ok? Todos tenhamos um bom fim de semana. Osmar, um abraço para você. Bom dia, Odair, bom dia aos ouvintes e bom final de semana a todos. Até terça, então.